Então vamos dar continuidade nas nossas aulas, vamos trabalhar hoje com classificação periódica dos elementos. Vamos aí te ajudar a gabaritar a tua prova de química nesse concurso aí que você almeja. Se tiver algum barulhinho no fundo, deve ser a chuva que está caindo lá fora. Espero que não atrapalhe aqui a nossa aula, beleza? Então vamos lá, galera. Vamos aí, vamos ter paciência, vamos ter disciplina e dedicação que certamente vai dar certo, beleza? Vamos lá. Classificação periódica dos elementos, professor Alberto Magno. Segue aí o Instagram, Espaço Química Oficial. Primeiro, o que você deve já começar a pensar? O que foi preciso, na verdade, classificar os elementos químicos? Porque os elementos químicos, juntamente com outros, eles têm semelhanças. Então é preciso você agrupar esses elementos que são semelhantes. Daí que vem a ideia de justamente você colocar esses elementos em uma tabela periódica. Mas quem foi o primeiro cabra, o primeiro carinha aqui que classificou? Na verdade ele classificou, mas não foi elementos químicos. A pessoa que fez isso foi o cara chamado Lavoisier, o francês Lavoisier. O que ele fez? Em 1787, Lavoisier publicou o livro Méthode, Nomenclature Chimique, que classificava as substâncias simples em propriedades semelhantes. Veja que ele classificava as substâncias. Professor, por que ele não classificava os elementos? Se você assistiu aí às aulas de modelos atômicos, você viu que Dalton trouxe a ideia de átomo, tá? Não sei se eu frisei o ano, mas se eu não frisei o ano, eu vou frisar agora, em 1808. Então, a ideia de átomo veio depois dessa classificação aqui de Lavoisier, porque foi em 1787. Então, Lavoisier classificou as substâncias, tá? Então, aquelas substâncias que tinham propriedades semelhantes, ele foi agrupando. Aí que vem a ideia de grupo que a gente tem hoje, beleza? Então, o conceito atual de elemento químico evoluiu a partir da hipótese de que substâncias simples eram formadas por átomos. Então, aqui já veio evoluindo. Daqui já vem da ideia de quem? De Dalton. Dalton teve uma grande contribuição aqui nesse contexto. Então, a partir da teoria atômica, começou-se a observar que certos elementos tinham propriedades semelhantes. Então, com o advento da teoria atômica, surge a ideia de massa atômica. Essa propriedade foram observadas pela primeira vez, tá? Pela primeira vez por Johann Dobereiner. Então, Johann Dobereiner foi o primeiro a verificar que alguns elementos, né, alguns átomos tinham propriedades semelhantes em relação à massa atômica. O que foi que ele propôs? Então, Dobereiner observou que propriedades semelhantes se repetiam em sequências de três. De três o quê? De três elementos, as quais ele chamou de tríades, na verdade, tríades. E ocorriam curiosas relações numéricas entre seus pesos atômicos. Na verdade, o que ele observou? Ele observou, vamos ver, eu tenho aqui uma ordem crescente aqui, de massa atômica, digamos assim. Então, eu tenho cálcio, estrôncio, bário. O elemento do meio, a massa dele seria a média desses dois caras aqui. Então, eu pegaria 40,08, somaria com 88,70 e dividiria por 2. Então, vai dar um valor próximo desse valor aqui do bário. E assim faria com o cloro também. Cloro somado 35,45 mais 126,90 e dividir por 2. Então, o bromo seria, na verdade, a média. Ó, veja que a média deu 88,70 aqui. O estrôncio tem 87, estou bem próximo. A média aqui deu 81,20. O bromo aqui tem 79,90, bem próximo. Então, o elemento central teria uma massa bem próxima da média dos outros dois. Beleza? Essa é a ideia da tríade aí de Dobereiner. Aí vem outro cara chamado Champ-Courtois. Por que Champ-Courtois, professor? Porque ele é francês, né? Você tem que pronunciar certinho. E trouxe a ideia do parafuso telúrico, que era, na verdade, esse cilindro aqui. Tá? Ele classificava os elementos também na ordem crescente de massa atômica, mas através
dessa estrutura aqui, que é um cilindro, chamou de parafuso telúrico, beleza? Aí vem outro cara, John A.R. Newlands, que ele trouxe a ideia aí da classificação, tinha 11 grupos baseados em analogias nas propriedades químicas. Os pesos atômicos de muitos pares de elementos com propriedades análogas eram múltiplos de 8. Surgia assim a lei das oitavas. Essa classificação assemelhava-se muito às notas musicais. Então essa é a contribuição de Newlands. Aí vem um cara, daqui que a parada começa a ficar boa, é a partir daqui. Dmitri Ivanovich Mendeleev. Isso aqui em 1869. Ele organizou a classificação dos elementos seguindo o princípio: a periodicidade de propriedades em função dos pesos atômicos. Então ele classificou através dos pesos atômicos. Então ele conseguiu determinar algumas propriedades. Alguns ele deixou de ponto de interrogação, mas ele sabia exatamente o peso que teria aquele outro elemento. Ele não sabia quem era, mas ele sabia algumas características desse elemento. Então, o ponto inicial da classificação que nós temos hoje partiu também de Mendeleev. Mas aí é que nós temos hoje, vem com Moseley. Ele identificou o seguinte: Mendeleev falava de peso atômico, mas na verdade o que determinava essa classificação era a quantidade de prótons, tá? Porque aqui já tinha descoberto os prótons, que a ideia de núcleo já tinha sido descoberta nessa época. Então Moseley traz a ideia de prótons e a ideia que nós temos hoje de classificação periódica de elementos, que é em ordem crescente de número atômico, beleza? Vamos trazer como uma questão da SpaceX 2005. Então, no século XIX, eram conhecidos cerca de 50 elementos químicos. Ao longo do tempo, muitos outros elementos químicos foram sendo descobertos e os cientistas sentiram necessidade de elaborar uma classificação que facilitasse seu estudo. Foram realizadas várias tentativas para se classificar os elementos. Berzelius dividiu os elementos em metais e não metais. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. De fato, Berzelius foi que trouxe essa ideia aí de verdadeiro, tá? Essa ideia de metais e não metais. Até hoje, na nossa tabela periódica atual, a gente fala de metais e não metais, tá? Mendeleev organizou os elementos dispostos em linhas em ordem crescente de massa atômica. Foi o que a gente viu agora em peso atômico, tá? De massa atômica. Então tá verdadeiro. Henry Moseley determinou a carga do núcleo, tornando possível estabelecer o conceito de número atômico, tá? Que é justamente o número de prótons. E então se pôde elaborar a atual tabela periódica dos elementos. Aí das afirmativas acima, essa aqui a afirmativa é verdadeira. Moseley foi realmente que deu a ideia de ordem crescente em número atômico e número de prótons, tá? Então, todas são verdadeiras. 1, 2 e 3 são verdadeiras. Gabarito seria a letra C aí, questão SpaceX. Então, vamos trazer agora algumas características da tabela periódica atual que nós temos, tá? Atual. Primeira coisa, tem que ter ideia que os elementos são agrupados por ter propriedades semelhantes, por serem semelhantes. Aqui na vertical, nós temos os grupos ou famílias, tá? Então, na vertical nós temos os grupos. Ao todo, são 18 grupos, tá? Então, do número 1 ao 18. Então, aqui no primeiro grupo, nós temos aqui dos metais, do segundo grupo dos metais alcalinos. Aqui nós temos a família do boro, do carbono, do nitrogênio, dos calcogênios, dos halogênios e os gases nobres. Se tu parar para observar, na horizontal nós temos os períodos, são 7, que vêm em função das nossas camadas, dos nossos níveis de energia. Aqui, pessoal, nós temos aqui os chamados, aqui na extremidade, nós temos aqui os elementos representativos. Aqui, ó, nessa parte aqui, nós temos os elementos representativos. Nessa parte aqui, nós temos os elementos de transição. Aqui nós temos de transição externa e aqui nós temos de transição externa. Essa galera daqui, quando fizeres a distribuição eletrônica, eles terminam aqui no subnível S. Essa galera aqui, galera, terminam no subnível P. Beleza? Esses daqui vão terminar no subnível D, que são os elementos de transição. E essa galera daqui vão terminar no subnível F, na verdade,
quando tu fizeres aí a distribuição eletrônica. Tudo bem? Então aqui nós temos os elementos representativos, que é esse S e o P. Por que S, professor? Quando tu fizer a distribuição eletrônica, essa galera do grupo 1 vão terminar aqui em S1. Essa galera do grupo 2 vai terminar em S2. Essa galera daqui, ó, vão terminar, ó, aqui termina o grupo P, né? Que é o P. Todo mundo aqui termina em P, beleza? Termina em P. E aí a quantidade de elétrons é o que determina a família, a quantidade de elétrons da última camada aqui dos elementos representativos, tudo bem? É o que determina a família na tabela periódica. Algumas classificações mais antigas traziam a questão que essa galera aqui, SP, é a família A. Aqui seria a família 1A, 2A, aqui seria 13, em vez de 13 seria 3A, aqui 4A, 5A, 6A, 7A e o grupo 0, a família 8A. E aqui é a família B, aqui no meio, tá? Família B. Então teria também essa classificação mais antiga, mas a mais atual o pessoal utiliza o mesmo grupo, do número 1 ao número 18. Vale frisar, pessoal, que 90 e poucos % aí da tabela periódica é formada por metais, tá? A galera da esquerda aí, todo mundo praticamente é metal. Os metais, geralmente, eles têm tendência em doar elétrons. Já os não metais, que é a galera da direita aqui, essa galera aqui, já tem tendência aí em receber elétrons, tá? Então, os metais têm tendência em formar cátions, que é um íon, tá? Cátions. E essa galera aqui tem tendência em formar em quê? Anions. Ânions. Tudo bem? Então, e essa galera daqui são chamados gases nobres. Os gases nobres são inertes, porque os subníveis deles estão praticamente totalmente completos. Ó, aqui o subnível P ele vai estar com os 8 elétrons completos, com exceção do hélio. Que o hélio ele alcança a estabilidade com 2 elétrons na camada de valência, os demais com 8 elétrons. Então é muito importante você fazer essa associação da distribuição eletrônica com a tabela periódica. Então, você já analisou aí que a gente tem subnível S, a galera da esquerda, subnível P da direita, aqui é o subnível D e aqui o subnível F. Só lembrando que essa galera daqui foram tiradas daqui, ó. Eles fazem parte dessa família aqui, desse grupo aqui, que é o grupo 3. Tá? Esse aqui foi tirado daqui e esse aqui foi tirado daqui. Por isso que eles são de transição interna, que é a série dos lantanídeos e dos actinídeos. Lantanídeos porque vem do lantânio, actinídeos porque vem do actínio. Beleza? Então, basicamente, é isso. A tabela é formada por grupos na vertical, períodos na horizontal. Basicamente seria isso. E aí, como é que você faz, por exemplo, para você saber que um elemento representativo está onde na tabela periódica? Aí é muito simples, ó. Em relação aos elementos representativos, eu vou pegar, por exemplo, o sódio, que tem número atômico 11. Se eu fizer a distribuição eletrônica aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, aqui já tem 10, aqui na verdade era 3s1, que são 11, beleza? Então terminou em 3s1. Então esse aqui seria a família 1A, estaria aí no terceiro período. Exatamente, ó, primeiro, segundo, terceiro, então o sódio está aqui. Certo? Isso para os elementos representativos. Em relação aos elementos de transição, desse subnível D aqui, o subnível mais energético será o penúltimo, quando fizeres a distribuição. Por exemplo, ferro, que tem número atômico 26, vamos fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p6, já tem 10, né? 3s2, 3p6, 4s2, já tem 20 e 3d6. Então, 10, 20, 26. Ó, veja
que o nível mais energético, subnível, é a penúltima camada. Na verdade, exatamente, é a penúltima camada. Que aqui a última camada é a 4 e a penúltima é a 3. Então essa é a mais energética. Sempre essa galera aqui vai terminar com 3D, viu? Ferro, por exemplo. E já em relação a F, a mais energética será a antepenúltima camada, se tu fizeres a distribuição eletrônica. Beleza? Então, características da tabela periódica em relação aos representativos aqui. Representativos, na verdade, que é a família A. Ou eu posso dizer que a galera que quando eu fizer a distribuição eletrônica vai terminar no subnível S ou subnível P. A família 1 é a família dos metais alcalinos, vai terminar em NS1, um elétron no último nível. Família 2 é a família dos metais alcalinos terrosos, que são encontrados na Terra, termina em NS2, 2 elétrons no último nível. A família 13 ou família 3A, que é a família do boro, terminaria aqui em NS2, NP1, 3 elétrons no último nível. Família 14, que é a família do carbono, 4 elétrons no último nível. Família 15, que é do nitrogênio, 5 elétrons no último nível. Família 16, que é dos calcogênios, que é a família do oxigênio, 6 elétrons no último nível. Família 17 é dos halogênios, 7 elétrons no último nível. Família 18, que é dos gases nobres, 8 elétrons no último nível. Então percebe que desses aqui, os que têm 8 elétrons são os gases nobres. Por isso que eles não precisam estar ligados com ninguém, tá? Não precisam... eles são, na verdade, inertes, em sua grande maioria. Então vamos para mais um assunto que são propriedades periódicas. Vamos falar agora do raio atômico. O raio atômico, você sabe que a gente tem um núcleo aí, e aí tem a eletrosfera. Então, quanto menor a quantidade de elétrons, né, menor o número atômico, mais próximo esses níveis estarão do núcleo. Então, o raio seria, no caso aí, menor, tá? Então, propriedade de raio atômico estuda o tamanho dos átomos. A medida do raio atômico não pode ser feita com precisão, pois a eletrosfera não possui limite determinado. Assim, essa medida se faz por probabilidade. Então, para medir o raio atômico, usa-se a técnica da difração de raio-x, que consiste em fazer um feixe de raios atravessar a amostra de um único elemento. Esses átomos provocam desvio na trajetória do feixe do raio-x e a imagem é coletada numa chapa fotográfica. A imagem registrada indica a posição dos núcleos dos átomos no material, assim como a distância entre eles. Então, seria a metade da distância, que seria d sobre 2, por definição, a medida do raio atômico do elemento. Então, eu teria que precisar de dois átomos, aí eu mediria aqui de um núcleo para o outro, que daria 2R. Aí basta dividir, que aí eu conseguiria determinar o raio atômico do átomo, né? Então, na tabela periódica, galera, é o seguinte: o raio atômico ele cresce de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, quanto maior o número atômico, maior será o raio, tá? E, consequentemente, olha só, uma coisa leva a outra. Consequentemente, quanto maior a distância da última camada para o núcleo, quanto maior isso aqui, mais fácil é de retirar o elétron, beleza? Então, o raio, deixa eu arrumar aqui, o raio basicamente ele vai corroborar em todas as outras propriedades periódicas, tá? Se a distância do núcleo para a eletrosfera é pequena, maior será a atração, porque o núcleo com a eletrosfera tem essa atração. Então, quanto mais próximo do núcleo, maior a atração, beleza? Então, vamos pegar as outras propriedades para a gente entender. Energia ou potencial de ionização. Energia de ionização é a energia necessária para retirar um elétron do átomo íon no estado gasoso isolado. Então, imagine aqui que eu tenha um raio desse tamanho e um raio desse tamanho aqui a distância. Então, eu sei quanto maior o raio, maior o número atômico, certo? Quanto maior o raio, maior o número atômico. Quanto menor o número atômico, menor o raio. Então, quanto maior o número atômico, maior o raio, galera, é mais fácil eu retirar o elétron.
Porque eu preciso de uma menor energia para retirar. Então, a energia de ionização é aquela necessária para retirar o elétron, beleza? Então, se eu tenho uma distância bem grande do núcleo para os elétrons, para a eletrosfera, então é mais fácil eu retirar. Então, é menor energia de ionização. Se eu aumento o raio, menor energia. Então, seria o contrário. Beleza? Então, guarda isso aí. Afinidade eletrônica. Além de perder elétrons, um átomo isolado pode eventualmente receber elétrons, se transformando em um ânion. Isso algumas vezes leva o átomo desse elemento a um estado de maior estabilidade, portanto, ocorre liberação de energia. A energia liberada indica o quão fortemente o elétron se liga ao átomo e está relacionada a uma propriedade denominada de afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica também varia da esquerda para a direita e de cima para baixo, ao contrário também do raio atômico. No raio atômico, a gente viu voltando, é o contrário. É de cima para baixo e da direita para a esquerda. Os demais seguem o contrário do raio. Certo? Eletronegatividade, mais uma propriedade bem interessante para a tua prova. Eletronegatividade vai repercutir em vários outros assuntos aí da química. Então, determinados elementos possuem a tendência de ganhar elétrons. O que seria a eletronegatividade? É a tendência que um elemento tem em ganhar elétrons. Linus Pauling procurou quantificar essa tendência. Sabe-se que quanto menor o raio atômico, mais intensa será a atração do núcleo pelos elétrons do nível de energia mais externo. Dessa forma, a tendência à atração aumenta conforme o raio atômico diminui. Então, se eu tenho um raio atômico menor, maior é a atração, beleza? Essa tendência é conhecida atualmente como eletronegatividade. Então, varia de baixo para cima e da esquerda para a direita. Então, também seria aí o contrário. Então, pensa no raio, as demais propriedades seria aí o contrário, beleza? Então, muito tranquilo isso aqui também. De tabela periódica, o máximo que eles podem cobrar na tua prova seria isso aí, tá? Você também identificar o elemento, em que posição ele está na tabela, se ele é um metal, se ele é um não metal. É importante que você saiba aí os grupos ou famílias da tabela periódica. Beleza, galera? Sem mais para o momento, professor Alberto, falou!